É o nosso irmão Inés que vai trazer a palavra, né? E é com muita alegria a gente ver Deus levando a um crescimento, né? Esse canal do Senhor nessa noite. Nós colocamos a vida deles. Vamos orar, né? Pai, nós abençoamos a vida do teu servo, que ele seja canal do Senhor, que o teu Espírito use e que traga, Senhor, aquilo que está no teu coração, aquilo que nós precisamos, Pai, como igreja, como filhos amados, que os teus milagres, Pai, aconteçam, que o teu Espírito tenha plena liberdade, Senhor. Colocamos toda a mente cativa e obediência à tua palavra que o teu Senhor vai trazer, que o Senhor use com graça e a ti toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Amém. Que louvor tremendo, né? Vamos abrir em Efésios 4. Versículo 20 em diante. Amém? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido nele, fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido que, quanto ao transpassado, vós despojeis do velho homem, que se rompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revesteis do novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha ao sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como sacudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e assim unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmito a graça aos que ouvem. E não entristeceis o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vocês toda amargura e cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo os perdoou. Amém? Hoje vamos falar de um tema bastante interessante, que a gente não ouve muito falar, mas na Bíblia está repleta de histórias sobre isso, que é a legalidade de Deus. Quando a gente vai entender sobre o que é legalidade, a gente entende, moralmente falando, que legalidade é você estar debaixo de uma lei, correto? Você andar conforme a lei, ou seja, se eu estou andando conforme a lei, eu estou debaixo de uma Constituição. Para entendermos claramente melhor, tem um significado de legalidade que vem de legal, que significa característica daquilo que está dentro da lei. Toda ação criada em conformidade com a legislação íntegra à legalidade. Bem interessante. Só que precisamos entender de que legalidade estamos debaixo. E da mesma forma que Deus tem a sua legalidade, Satanás também tem a dele. Muitas vezes nós damos brechas que nos dá a legalidade de Satanás agir em nossas vidas. E qual é a legalidade de Satanás? O que é que Satanás faz em nossas vidas para ter essa legalidade? É simples. João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Jesus fala: eu vim para que tenham a vida e tenham plenamente. Precisamos entender isso. A legalidade de Satanás é só para matar, para roubar e para destruir. Ele não quer que você prospere, ele não quer que você tenha uma vida em Jesus, ele não quer que você tenha o Espírito Santo de Deus, ele não quer que você frutifique. E muitas vezes nós nos perguntamos: Jesus, por que nossa vida está tão ruim? Mas eu vou para a igreja, eu oro, eu busco,
eu leio a Bíblia, eu faço tudo isso. Mas nós não entendemos que Jesus não age debaixo de ilegalidade. Ele anda na legalidade da palavra dele. Então precisamos entender que Jesus não vai simplesmente arrombar uma porta. O que é que Jesus diz em Apocalipse 3:20? Vou abrir aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus bateu na porta, ele não arrombou. Mas Satanás tem o poder de arrombar a porta? Não tem. Mas como se ele tem legalidade muitas vezes sobre muitas vidas? E aí é onde nós entendemos onde estão as brechas. O que é que o diabo usa? As brechas que a gente dá. Aí, galera, mas mesmo eu vindo para a igreja, mesmo orando, às vezes eu tenho brechas? Tem. Se você ultrapassa com um amigo na rua, isso é uma brecha para Satanás usar. Se você não anda em santidade, você está na brecha. Você abre uma brecha para Satanás ter legalidade na sua vida. E a gente precisa entender que Satanás se aproveita das pequenas brechas, não é das grandes não. Não é de um roubo, não. É das pequenas, uma mentira. Olha, eu enganei ali, passei a perna, mas nem percebeu. É dessas brechas que eles se aproximam. Ah, porque minha família está destruída? Tem uma brecha. Porque senão não aconteceria. E a gente vai abrir agora em Jó e vamos entender um pouco mais sobre essa questão de brecha, sobre legalidade. Jó, capítulo 2. Eu vou ler do verso 1 em diante. Diz assim: em outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele mantém íntegro até você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. O homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e seus ossos, e com certeza ele amaldiçoará a tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está em suas mãos, apenas poupe a vida. O que Jesus fez aqui agora? No 6. Jesus deu legalidade a Satanás para tocar na vida de Jó, mas você não pode tirar a vida dele. Pode tirar tudo, menos a vida. Ou seja, Satanás tinha uma brecha que Jó não tinha brecha nenhuma. Ele andava em retidão, ele era um homem íntegro, um homem que teme a Deus e evita o mal. Mas Jesus disse: vá lá, tenta o meu servo. E ele perdeu tudo. Mas ele deixou com que essa legalidade sobre a vida dele de Satanás o corrompesse. Muitas vezes nós nos perguntamos: por que está acontecendo isso? Por que eu estou assim? Por que acontece aquilo? Muitas vezes é uma prova. Muitas vezes é uma legalidade que abriu em sua vida que você não passou por essa prova. Precisamos nos atentar a isso quanto a legalidades. Precisamos prestar essa atenção. E outro exemplo claro é Ananias e Safira, que eles mentiram e acabaram dando legalidade a Satanás para agir. Então, que devemos nos atentar ao que Satanás tem feito. Muitas vezes ele tem se aproveitado de pequenas brechas que acontecem em nossas vidas para destruir aquela semente que vem plantada, vem sendo regada. E Satanás ele não vai agir debaixo de uma legalidade. Ele não vai arrombar a porta. Ou somos nós que abrimos essa brecha, ou é Deus que abre. Mas quando nós abrimos, nós perdemos o controle.
porque nós não estamos em Jesus. Mesmo se estivermos orando, mesmo se estivermos lendo a Bíblia, mas precisamos nos atentar. Em Mateus 12 diz: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. E diz: voltarei para a casa de onde saí. E chegando encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando passaram a viver ali. E estando o final daquele homem, torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração perversa. O que acontece? Muitas vezes nós entendemos onde estão as brechas, entendemos onde estão as ilegalidades e consertamos, mas nós não nos arrependemos. Nós cometemos de novo, ou até cometemos outra coisa e abrimos mais uma ilegalidade. E por isso que estamos sofrendo tremendamente. Por que o Brasil está sofrendo hoje com tudo isso? São brechas. São brechas de corrupção. São brechas que abriram de não seguirem uma Constituição, de não seguirem uma lei. Se hoje nós pegarmos um carro, passarmos do limite de velocidade, seremos multados, porque nós não estamos andando na lei. Se pegarmos um carro sem a habilitação, estamos errados, não estamos debaixo da lei, podemos ter uma punição. Então, tudo que acontece debaixo de uma ilegalidade tem uma punição. Precisamos entender o poder que tem isso. E muitas vezes tem pessoas que são marionetes de Satanás. Por quê? Chegou em um nível tão grande de ilegalidade de fazer tantas coisas que eles são usados por Satanás e às vezes nem percebem. E é tanto que o Senhor fala em 1 Pedro que diz: estejam alertas, vigiem. O diabo, inimigo de vocês, andam ao derredor como leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. Mas se a gente se atentar aqui, ele diz que anda ao nosso derredor. Ele não anda ao nosso redor. Mas quando é que ele entra? Quando damos legalidade, quando damos brecha, quando nós pecamos, quando nós não andamos em santidade, quando nós brigamos com o irmão e não pedimos perdão, quando nós mentimos, não é verdade? E precisamos entender o que o Senhor quer em nossas vidas. Vamos abrir em Jeremias 17:10. Amém? Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Que o Senhor venha examinar os nossos corações, que o Senhor venha examinar a nossa mente, sondar, trazer esta palavra à verdade. Nós não venhamos simplesmente pegar essa palavra em um domingo e no restante da semana esquecer dela. Precisamos nos atentar a isso, tanto na segunda, na terça, na quarta, na semana toda, porque o mundo está aí com as suas ilegalidades, cada vez mais coisas absurdas que a gente vê. Mas precisamos tomar posse daquilo que o Senhor deixou. Precisamos sondar os nossos corações. Precisamos entender que Satanás é estratégico. Mas se temos a palavra, sabemos o que Satanás está fazendo, porque temos o Espírito Santo de Deus. Precisamos examinar o nosso coração. Mas, Eclesiastes, o que é que eu vou fazer para não deixar essa brecha acontecer? O que é que eu vou fazer para não deixar essa legalidade de Satanás? Vamos para a legalidade de Deus. Quais são as legalidades? Primeiro, não terá outros deuses diante de mim. Segundo, farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma de qualquer acima do céu, nem debaixo da terra, nem das águas, nem debaixo da terra. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tornar o seu nome em vão.
Quarto, lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo e o sábado do Senhor, teu Deus. Quinto, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Quantos filhos não honram os pais? Quantos filhos dão brecha à legalidade e acabam mortos antes mesmo de completar a maioridade? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, como não agir sobre as legalidades. Essas legalidades de Deus. Precisamos cumprir esses requisitos, os 10 mandamentos que o Senhor nos deu, porque estamos debaixo de uma lei. Precisamos não dar brecha. E precisamos nos derramar aos pés de Jesus, pedir perdão, nos arrepender. Falar normal, Jesus, eu andei errando, eu andei olhando, eu andei pecando, para não dar brecha. E entendermos que os nossos órgãos no sentido, tanto a boca, quanto os olhos, os ouvidos, precisamos nos santificar, porque essas são portas de entradas que Satanás usa. Quantas coisas a gente vê no mundo? O que é que a gente está ouvindo? O que é que a gente está assistindo? O que é que a gente está falando? Quantas vezes amaldiçoamos mesmo o nosso irmão? Ah, você é idiota. Estamos abrindo brecha para Satanás, com as coisas mais simples. Em Atos dos Apóstolos 19, o Senhor fala que arrependei-vos, pois voltem-se para Deus, para que os seus pecados assim sejam cancelados. Em Efésios 6,10 diz também: finalmente fortaleçam no Senhor, sendo o seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Pois nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais más nas regiões celestiais. Muitas vezes, como eu falei das marionetes, Satanás usa as pessoas. E às vezes ficamos com raiva das pessoas. Mas nós não entendemos que a gente não tem que ficar com raiva das pessoas, tem que ficar com raiva do espírito que está naquela pessoa. Precisamos ter uma experiência espiritual para entendermos essas coisas. Precisamos ter maturidade. Porque se nós não temos maturidade, Satanás simplesmente usa uma simples briga para trazer uma brecha na sua família. Amém? E esta é a palavra. É uma palavra simples, curta, mas que a gente venha a se atentar a essas legalidades. Que a gente não venha simplesmente pegar essa palavra e esquecer. Que a gente venha fazer uma autoanálise da nossa vida, examinar quantas brechas, quantas coisas estamos fazendo, até nos perguntar sempre por que eu estou passando por isso. Será que existe alguma brecha? Será que estamos andando debaixo de uma legalidade de Satanás? Precisamos examinar a nossa vida. Precisamos nos atentar, porque Satanás está ao nosso redor. Ele só está esperando. No momento que você vacilar, ele vai atacar. Mas quando andamos debaixo da legalidade de Deus, não há nada que possa tocar. Amém? Amém. Devemos ter esse discernimento do Espírito. Devemos andar debaixo da legalidade de Jesus, de acordo com a palavra, seguir os 10 mandamentos, seguir as leis do Senhor, para que venhamos prosperar, para que a igreja venha prosperar, para que a sua família venha prosperar, para que a sua família venha ser transformada. Porque minha família hoje não está completa? Porque minha família hoje não está transformada? Existe uma brecha. Ah, Jesus, mas tem brechas que eu não posso fechar. Pode, através da oração. A oração você pode fechar essas brechas. Mesmo não sendo na sua vida, pode ser na vida do seu irmão, pode ser na vida do seu pai, da sua mãe, mas você pode fechar. Interceda por eles, ore, guerre, que você vai conseguir. Bem?